Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós hoje e sempre. Hoje, terça-feira, iremos dar continuidade à nossa lição. A lição de ontem nós vimos duas perguntas muito importantes. Vimos dois versos muito impactantes, né? O primeiro verso mostrando que Cristo, quando foi elevado aos céus, sentou à direita do Pai, e o Pai colocou nele o seu Espírito em plenitude, né? Fazendo que em Cristo habitasse a plenitude da divindade. E aí Cristo, por sua vez, ao ser preenchido plenamente com esse poder do Pai, ele vai e batiza os discípulos com esse mesmo Espírito lá em Pentecostes. E vimos claramente também no livro de Gálatas 4:6 que o que foi enviado para estar nos discípulos, dentro dos discípulos, como diz o capítulo 15, né? Esse Espírito Consolador habitará em vós, né? Dentro de vós, na mente de vós, foi o Espírito do Filho, não foi uma outra pessoa. Gálatas 4:6 a gente viu que foi muito claro, muito objetivo. Pois bem, então, dando continuidade ao discurso de Cristo aí no capítulo 16, quando ele começa consolando os discípulos, falando de que eles vão passar por dificuldades, né? Perseguições, seriam expulsos, humilhados, até mortos em alguns casos, né? Cristo começa a consolá-los. Então, na pergunta 5 nós temos aqui o seguinte questionamento: que obra o Espírito de Cristo faria nos corações dos seus discípulos? Que tipo de obra ele faria? Não só nos discípulos, mas no mundo. Esse Espírito queria entrar na mente, queria habitar na mente dos discípulos, entrar e habitar, né? Na mente dos discípulos. Os discípulos cheios do Espírito, agora eles iam compartilhar desse mesmo Espírito com o mundo, para tentar fazer que obra no mundo? Vamos ver aqui então o que diz o texto. Capítulo 16, versículo 8 até o 11, diz assim: e quando ele vier, ele quem? O contexto está falando do ajudador, do consolador, não é? Ou seja, Cristo na condição espiritual. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo, não é os discípulos, é o mundo. Os discípulos já tinham sido convencidos há muito tempo atrás, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É para isso que os discípulos receberam o poder do Espírito em plenitude. Foi por isso que Jesus Cristo recebeu o poder do Espírito em plenitude e batizou os discípulos com chuva serôdia, né? Chuva temporã, batismo do Espírito Santo com selamento lá no Pentecoste, né? 50 dias após a ressurreição de Cristo. Então, esse Espírito poderoso na mente dos discípulos iria qualificar os discípulos com dons, com poder, para que os discípulos pudessem convencer, apresentar palavras poderosas, e o exemplo deles também, né? Com tanto poder, um poder de convencimento. O mundo seria convencido do pecado. O mundo seria convencido do que era pecado de fato, né? Segundo, o mundo iria ser convencido da justiça, o que é justiça e o que é injustiça. Eles saberiam o que é e o que não é. Eles seriam convencidos de que estavam andando na justiça ou que estavam sendo injustos. E do juízo. Eles seriam convencidos de que eles, num juízo, né, seriam condenados ou absolvidos, porque cada um faz um auto-julgamento e aí o Espírito faz isso. O Espírito faz que a gente faça um auto-julgamento e reconheça se está no caminho de Deus ou não. É para isso que ele está dizendo que vai conceder seu Santo Espírito aos discípulos, né? Aí ele vai explicar agora por quê, do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai dizer, vai convencer do pecado por quê? Porque não creem em mim. Então todos serão convencidos que estão em pecado e não abandonam o pecado porque não creem em Cristo. Se eles crescem em Cristo, eles teriam força para abandonar o pecado, para mudar de vida, mas como falta o crer, eles não creem,
né? Não tem força para crer, preferem estar no mundo, então, obviamente, eles serão convencidos de que continuarão no pecado. Continuarão no pecado, não tem força de abandonar o pecado. Esse é o lado mal da coisa. O lado bom da coisa é que o Santo Espírito nos discípulos fariam com que pessoas fossem convencidas do seu pecado, e essas pessoas convencidas, querendo o perdão e a salvação, confessa seus pecados depois de um verdadeiro arrependimento, abandona o pecado, muda de vida e se transforma numa nova criatura. Tudo começou porque o Espírito convenceu essas pessoas. A uns convencem que são maus e não tem jeito, a outros convencem de que eles precisam mudar e eles mudam, né, e se convertem. Também convencerá da justiça porque, Jesus Cristo disse, da justiça porque eu vou para meu Pai e vocês não me verão mais. Então, o viver justo, mesmo que vocês não estejam do meu lado, nem me vendo, vocês viverão uma vida que é como se eu estivesse do lado de vocês. Vão viver em justiça, em plena justiça, como se eu estivesse do lado de vocês e vocês não estão me vendo, só me sentindo no Espírito. E do juízo. Ele diz, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, qualquer pessoa de bom senso, eu já escutei muitas pessoas racionais dizendo para mim assim, olha, tudo que você pregou para mim é bíblico, que é verdadeiro. Meu pai, minha mãe, não sei quem já falou isso para mim, eu sei que é verdadeiro. Agora eu não consigo fazer. E eu sei que no dia do juízo eu vou ser condenado, porque eu não faço certo. Eu não consigo fazer e eu sei que é certo. Porque eu tenho inúmeros testemunhos de que Deus existe, já curou pessoas da minha família. Assim, eu escutei pessoas dizendo isso. Não foi uma pessoa só, não. Então, essas pessoas são conscientes. Olha, eu acredito que não haverá ninguém no planeta Terra que diante do julgamento de Deus seja inconsciente. Elas serão conscientes de que tiveram todas as chances para se arrepender, mas rejeitaram. É o Espírito de Deus que vai conscientizar essas pessoas, né? É que elas não tiveram força, elas não quiseram ser assim, né? Porque para ser requer um grande esforço. Não é à toa que a Bíblia diz que tem que morrer, não é? É como se o homem tivesse que se matar, mas não é matar tirando a vida, dando um tiro no ouvido, não. Se matar quer dizer se anular. Se matar da pior maneira, se matar estando vivo. Já imaginou isso? É alguém que está morrendo de fome e é viciado em pizza, e ali diante dele tem 3 pizzas quentinhas, sabe aquele cheiro, 3 dias de fome, e você sentindo aquele cheiro daquela comida? E ele diz assim, eu não como, porque eu estou matando o meu eu. A boca salivando, ele quase delirando, no tempo de comer ali até a caixa das pizzas, né? Mas ali ele, pensando ali, sendo torturado por aquilo. Olha o tamanho do sacrifício que é o homem, né? Que o homem precisa fazer. Exatamente assim, porque Cristo passou exatamente por isso. Os apóstolos, os profetas passaram também por isso. Numa quantidade menor do que a de Cristo, mas passaram, né? Os apóstolos, quando foram tentados, né? Depois que foram batizados com o Espírito Santo e tentados, passaram por coisas semelhantes ao que Cristo, semelhante ao que Cristo passou. Inclusive Pedro, que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não ser digno de ser crucificado, morrer como o seu mestre morreu. Passou pela mesma morte, pela mesma tortura, pela mesma dor. Então, tudo isso ocorre justamente por esse Espírito maravilhoso que Jesus Cristo prometeu dar, que é Ele mesmo, né, de forma espiritual, Ele atuando na mente de todos nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né? Essas 3 bases. Se nós bloquearmos a nossa mente para que esse Espírito de Cristo faça o trabalho em nós, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nós estamos cometendo o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, que é justamente fechar os ouvidos para não aceitar esses apelos, esse convencimento. Não se deixar convencer ao ponto de ter a força de mudar de vida.
Continuando, amados, vamos aqui para a sexta pergunta que nos traz aqui o seguinte questionamento. Quem tinha muito a dizer, a ensinar e convencer os discípulos? O próprio Jesus ou outra pessoa? Quem era essa pessoa consoladora que tinha muito a dizer para os discípulos? Será que seria o próprio Jesus ou era outra pessoa? Será que ele estava se referindo a outro ser ajudador? A outro ser consolador? Ou era ele mesmo que tinha muita coisa a dizer, como ele disse, olha, eu tenho muito a dizer a vocês, mas eu não vou dizer agora porque vocês não podem suportar. Quem era que tinha muito a dizer e que só iria dizer ao espírito dos discípulos, à mente dos discípulos, quando ele fosse glorificado? Né? Vamos ver aqui o versículo 12, João 16, 12, olha o que Cristo diz. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha o que ele está dizendo aqui. E Cristo ia dizer isso quando? Se ele estava a poucos minutos de ser preso. E aquele Jesus nunca mais, naquele corpo mortal, nunca mais iria conversar com seus discípulos. Ali era despedida. Do capítulo final do capítulo 13 até o capítulo 17 é despedida. No capítulo 17 ele já está orando ao Pai, mas está lá no Getsemane, em agonia. E ali ele é preso. A partir dali, ele não tem mais nem um minuto a sós com os discípulos. Ele morre. Ele só vai ter contato com os discípulos agora depois da ressurreição, num corpo já glorificado. Aquele Jesus, naquele corpo corruptível, naquele corpo carnal corruptível, ali eram os últimos instantes que ele estava tendo com os discípulos, era esse agora, é questão de minutos. Então ele está dizendo assim, olha, eu tenho muito a dizer para vocês, mas não vou dizer agora porque vocês não podem suportar. E ele ia dizer quando? Em espírito. Depois que ele subisse ao céu, sentasse à direita do Pai, o Pai lhe colocasse a plenitude dentro dele, e ele então, com esse poder que recebeu do Pai, batizasse os seus discípulos, aí ele ia dizer tudo. Ele ia dizer tudo, era ele quem ia dizer. Eu tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Eu vou dizer a vocês. Falando ao vosso espírito. Eu não vou ouvir de forma física, sentar numa cadeira e olhando na face de Pedro, Pedro olhando na minha face, eu vou falar com Pedro e dizer tudo isso. Não. Agora eu vou falar diretamente à mente de vocês. Vocês vão entender tudo. A palavra, tudo que eu ensinei vos será lembrado. Eu relembrarei a vossa mente. E não só vocês se lembrarão de tudo que eu disse. É tanto que eles se lembraram de tudo que eles começaram a falar, tanto que se produziu 4 evangelhos. Mateus, Marcos, de todas as lembranças que haviam passado, coisa de 3 anos e meio para trás, eles começaram então a lembrar até das falas de Cristo, com todos os detalhes, né? Então era o Espírito de Cristo no coração de João, de Pedro, de Tiago, né? Dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que os fizeram lembrar. E eu digo, não só lembrar, mas agora, além de lembrar, além de se lembrar do que eles abriram a boca e disseram, do que Cristo abriu a boca e disse para eles começaram agora a entender o sentido espiritual profundo daquela situação, das palavras de Cristo, assim como nós hoje também, né, mesmo que ainda não caiu aí a grande chuva serôdia profética, né, o Espírito Santo em plenitude, para trazer todo esse conhecimento, assim, e selar, como aconteceu com os apóstolos, mesmo assim, o conhecimento que nós temos da palavra, o conhecimento mais profundo e espiritual, isso nos vem por causa do Espírito de Cristo em nós. Esta obra maravilhosa continua sendo assim, e sempre será assim, o Espírito de Cristo em nós. E Cristo deixa bem claro, não é outra pessoa que vai continuar ensinando a vocês, não. Esse meu Espírito que vai ser enviado a vós, vai continuar dando testemunho de mim, ou seja, o meu testemunho vai continuar em vocês.
Eu não serei substituído por outra pessoa. Porque se fosse outra pessoa, já não era mais o testemunho de Cristo. Era o testemunho de outra pessoa. Então Cristo, obviamente, ele diz bem claro aqui, olha, mas tenho muita coisa significa dizer, ora, se ele em 3 anos e meio ensinou algumas coisas, e ainda tinha muita coisa para ensinar, basta a gente ler as cartas de Paulo, a gente vê a quantidade de coisas. Basta a gente ler a primeira, a segunda e a terceira epístola de João, ou a primeira e a segunda de Pedro, ou a epístola de Tiago, que a gente vai ver o quanto esses homens aprenderam, né? O quanto esses homens que tinham dificuldade de falar, de ensinar, porque não sabiam nem ensinar, né? A verdade mesmo é que só depois que eles fossem ungidos com o Espírito Santo, é que eles então teriam essa capacidade, esse poder, esses dons que eles receberiam para poder ensinar como Cristo ensinava a verdade que eles aprenderam, né? Então, o Espírito é quem qualifica, quem capacita o homem na obra do Senhor. Então, aqui também está muito claro, né? Está muito claro que Cristo, olha, eu não vou dizer agora porque vocês não podem suportar. E aqui trazendo para o tempo presente, muita gente, né? Nessa época que nós vivemos, uma época da era da informação, a era das mídias, onde as pessoas não querem mais saber se aquilo é verdade ou mentira, né? Tem gente que usa até a fake news, a notícia falsa, o boato, né? Até a calúnia, né? Usa isso, se utiliza disso para poder ter a vantagem, a falsa vantagem de ser o primeiro a dar a notícia. Ou então dizer para as pessoas, olha como eu sou bem informado, olha como eu estou por dentro das coisas. Aí compartilha, como se fosse um repórter, como se fosse um jornalista, vinculado a algum grande canal. Tem essas pessoas que sentem essa falsa necessidade, né, na era da informação. E muitas pessoas não têm essa sabedoria de Cristo de esperar o tempo certo para dizer as coisas certas. Não é? Tenho muito a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora, então eu não vou dizer. É uma coisa de cada vez. Antes de você ter um estudo muito profundo de alguma coisa, você tem que entender primeiro as coisas básicas. E Cristo demonstrou isso com toda a sabedoria para os seus discípulos. Nós que nos dizemos servos de Cristo, temos que seguir essa lição. Com toda a paciência, com todo o tempo, com toda a devoção, com todo o sacrifício, fazer a obra semelhante que Cristo fez, que os apóstolos também fizeram, né? Então, muita gente, né, para ser visto aí nas mídias, né? Eu vou interpretar Daniel, capítulo 12, mas lá está dizendo que está selado até o tempo do fim. Deixa a chuva ser hoje cair primeiro, para você entender a profundidade do que está lá. Não, mas eu vou interpretar agora porque eu quero largar na frente. Eu quero ser visto pelas pessoas como alguém que quebrou o selo dos livros de Daniel. Mas não tem muito sentido isso, né? Qual o sentido? O homem buscando glória para si. O homem que realmente não foi tocado pelo Espírito, mas continua ainda sendo manipulado pelo espírito de cobiça deste mundo.